Boa tarde a todos. É um prazer tê-los aqui para a nossa última palestra, nossa série de estudos, né, sobre a catastrofismo. Hoje nós vamos então falar aqui sobre os fósseis. Quem aqui já esteve nas outras palestras que nós tivemos aqui anteriores? Vi que... Ok. Vocês puderam perceber que nessas palestras virava ali um slide ou outro, já falava alguma coisa sobre fósseis. Já tinha ali alguma coisinha, alguma informação sobre isso. Nós vamos estar abordando aqui agora só sobre os fósseis. Nós temos aqui uma imagem bem bacana, ela foi retirada aqui do deserto costeiro do Peru, a cerca de 100 quilômetros do oceano, uma elevação de 300 e poucos metros de altitude. E alguém poderia chutar que animal que seria esse? Uma baleia, né? Está escrito ali, né? Mas qual baleia que é? Não. Cachalote? Não. Azul? Azul. O maior mamífero que existe na face da Terra. Conhecido, né? Uma baleia azul. Que dá para ver parte das sedas da sua boca. Um animal desse foi parar aí, né? O que hoje é um deserto. Imagina para você poder fossilizar um animal desse. Tudo bem. O que são os fósseis? Algumas coisas nós precisamos entender o que é um fóssil. Fóssil é qualquer tipo de restos de organismos que já passaram na face da Terra. Então, qualquer ser vivo que já passou na face da Terra e que foi, então, enterrado, soterrado e foi sedimentado em rochas, você vai ter isso colocado como um fóssil. São uma amostra contendo evidência, direta ou indireta. Uma direta seria o próprio animal, como esse peixe. Uma indireta você pode ter, por exemplo, a pegada de um dinossauro, uma marca que ele tenha deixado na natureza, que vai demonstrar que esse organismo alguma vez já esteve aqui no nosso planeta. Agora, qual que é a importância de nós estudarmos os fósseis? Por que é importante você conhecer sobre fósseis? Me permita ler esse slide aqui. Os naturalistas, que boa parte deles são evolucionistas, eles têm que lembrar que o processo da evolução é revelado somente através dos fósseis. Então aqui você já tem um princípio, né? Que os fósseis revelam a evolução. Será? Um conhecimento da paleontologia é, portanto, um pré-requisito. Somente a paleontologia pode fornecer a evidência da evolução e revelar sua direção ou seus mecanismos. Então, esse autor aqui ele diz o seguinte, que só a paleontologia, só os fósseis podem comprovar, mostrar a evidência da teoria da evolução. Um outro autor escreve o seguinte, enquanto muitas inferências são derivadas de organismos vivos, temos que examinar o registro fóssil para adquirir as provas finais de grandes mudanças. Na ausência do registro fóssil, a credibilidade dos evolucionistas ficaria severamente enfraquecida. Poderíamos questionar se a doutrina da evolução se qualificaria como algo mais do que uma hipótese ridícula. Pesado. Se o registro fóssil não nos mostra evidências de evolução, ou seja, de uma evolução biológica, onde o organismo mais simples ele vai se transformando em organismos mais complexos, essa doutrina da evolução ela seria apenas uma hipótese ridícula. Então a importância de a gente entender os fósseis, a importância de a gente poder estudá-los, do que nós podemos descobrir através deles, o que eles nos revelam, a história que está por trás deles, o que a gente pode então chegar nessa conclusão. Bem, primeiro, como que se forma um fóssil? Depois da palestra, nós vamos ter um espaço aqui que vocês poderão estar vindo aqui na frente. Nós temos alguns fósseis. Nós temos uma árvore petrificada, por exemplo, um pedaço dela, alguns peixes bem conservados, fossilizados. Como que um animal desse se tornou um fóssil? Como que poderia se tornar fóssil? Um dos indícios de que nós já sabemos hoje pelo método científico é que devem existir fatores que possibilitem essa preservação. E o grande fator que vai estar colocado para se tornar um animal virar fóssil, a principal condição seria que não haja, não ocorra, não dê tempo de ocorrer a decomposição orgânica. Se eu pego um peixe, por exemplo, e jogo na terra ali fora, vai se tornar um fóssil? Não vai. Ele vai apodrecer, vai se decompor. E se eu enterrá-lo? Vai virar fóssil? Também não vai. Então a gente não consegue recriar esse método tão fácil assim. Você acaba tendo a decomposição orgânica tomando ação. Então nós temos 3 fatores que são necessários para a fossilização. O primeiro fator é o soterramento rápido. O animal tem que ser rapidamente soterrado. E isso no ambiente anóxico.
sem o oxigênio. Por quê? O oxigênio facilita a decomposição. O oxigênio faz com que bactérias cresçam e ali decomponham esse material. Na ausência do oxigênio, você já tem uma condição ideal para a fossilização. Detalhe, não requer milhões de anos, como a geologia convencional nos fala. Segundo fator, o fluido carregado de minerais nos poros do sedimento. Então você tem que ter um fluido, como se fosse um suco de minerais que seja carregado para que seja levado para esses animais que penetrem nos poros desses organismos. E o terceiro, pressão de confinamento elevada. Uma grande pressão sobre esses seres. Algumas vezes, inclusive, existe até a presença de altas temperaturas envolvidas. Então você tem 3 condições muito específicas. Essas condições nos fazem, então, ver que não é tão fácil assim. A gente vai ver daqui a pouquinho uma imagem que é colocada nos livros de biologia de como se formam os fósseis. Guarde bem esses 3 requisitos, principalmente o primeiro aqui, que é o mais importante, o soterramento rápido. Um certo autor, ele coloca o seguinte aqui nesse texto, que uma rocha que foi moída, foi fraturada, foi quebrada, ela é arrastada pela água. Olha a água aqui presente. Para as bacias dos grandes lagos. Quando os seres vivos são atingidos e arrastados por uma torrente, uma água envolvida, eles vão acabar se assentando no lugar dessa erosão. O soterramento elimina o oxigênio do ar, então, que é o grande fator, e impede a decomposição. Isso tem que ser algo muito súbito. Na maioria dos casos, algo que tenha sido muito rápido. A gente vai ver depois alguns exemplos de um soterramento realmente muito rápido. Os fósseis têm a sua explicação em grandes acontecimentos catastróficos. Então, nós estamos falando de uma catástrofe que envolveu um dilúvio, uma catástrofe hídrica, algo que envolveu muita água. Muita água, terra, você tem a combinação de lama. E isso é tudo que você necessita para que soterre esses animais. Quando a gente fala de peixe, eu tenho aqui uma aluna minha, Beatriz, 7º ano ali do Adventista, e ontem eu até falei na aula sobre dinossauros, sobre fósseis. E você pegar um peixe pequenininho e ele ser soterrado, é fácil, não é? Pequeno, você não precisa de muita lama. Mas pare e pense num dinossauro, um protossauro, um argentinossauro, um animal de 40 metros de comprimento, por 12 metros de altura. Muita água, muita lama é necessário. Então é algo que realmente foi uma catástrofe, algo que foi realmente muito forte. Por exemplo, nessas 3 imagens aqui. Soterramento rápido. Olha só esses 2 peixes. No momento exato que eles estavam se alimentando, foram fossilizados, foram soterrados. Conseguem ver aqui, né? Caldinha para fora. Aqui ficou até um pouco mais para fora. Imagina, no momento exato. Estava comendo e de repente, pum, aconteceu a catástrofe. Será que ele estava comendo e de repente ele se engasgou ali com esse peixe, morreu engasgado, afogado, ficou flutuando na água, de repente deu todas as condições para que ele pudesse ser fossilizado? Ou esse ictiossauro, no exato momento que ele estava dando à luz, um réptil marinho, estava dando à luz, estava tendo o nascimento de um bebezinho ali, nesse exato momento, soterrado. Muito rápido. Não deu nem tempo de sair, de se soltar ali do ventre da sua mãe, e já acabou sendo soterrado. Algo muito rápido. Nós temos também algumas evidências que a ciência tem descoberto ultimamente, uma reportagem de 2007, mas dinossauros tiveram uma morte em agonia. Quando a gente analisa os fósseis desses animais, a gente acaba percebendo algumas evidências que ele morreu de uma forma realmente agoniosa. Por exemplo, o que faz pensar que essa imagem tem uma posição de agonia? Com a cabeça para trás. Cabeça para trás, o pescoço todo dobrado e a cabeça encostando já perto da cauda dele. A gente chama isso de uma posição obstótona, uma posição de morte, de agonia. Algo que o animal estava querendo se livrar. A gente pegar esse outro também, mais dobrado ainda, né? Todo o pescoço dobrado e aqui a cabeça dele. Então a gente percebe que foi realmente algo rápido. Não foi algo assim pequeno, algo que o animal morreu e depois algumas condições aconteceram e ele foi fossilizado. E foi pego no ato, ao comer, ao estar dando à luz.
E nos livros de biologia a gente encontra esse desenho aqui. Não sei se alguém já viu isso nos seus livros, mas nós temos um livro, nesse foi relatado esse desenho, de um processo de fossilização. O animal morreu, ficou morto, aqui você tem a decomposição, porque a carne dele desapareceu. E aí o esqueleto está ali. De repente uma inundação veio, cobriu esse animal, essa inundação poderia estar trazendo sedimentos, teria que trazer os sedimentos, a terra, a lama, cobriu o animal. E com o passar dos milhões de anos, o dinossauro é 65 milhões, pelo menos, ele foi então sendo fossilizado, até que foi então sendo redescoberto por algum paleontólogo nos dias de hoje. De acordo com o que nós vimos, faz sentido isso aqui? Você tem soterramento rápido? Não tem. Você, a ausência do oxigênio, o oxigênio está aqui, ó, cobrindo esse animal. Esse animal aqui vai ser decomposto. Na natureza, isso aqui se decompõe muito rápido. Isso daqui não faz sentido. As evidências mostram que realmente tem que ser algo muito rápido, com condições específicas para a fossilização. Não foi simplesmente algo que o animal morreu e assim aconteceu. Bem, nós temos tipos de fósseis. Se você olhar aqui, você tem só um tipo de fóssil só? Não tem. Tem vários. Tem peixes, ali a árvore. O processo do peixe e o processo da árvore não são os mesmos. São diferentes. Esses tipos nós dividimos em 4 grupos. Fósseis com partes inalteradas, com partes alteradas, moldados de preenchimento e também vestigiais. Mais um que são os vivos, que aí são uma outra parte que a gente vai falar depois. Se a gente pega, por exemplo, essa árvore aqui, ela não é mais uma árvore. Né? Ela se transformou no que aqui, será? Uma rocha, uma pedra. Houve um processo de petrificação nesse caso. Então não é mais uma madeira, ela já virou um mineral, virou uma pedra, uma rocha. As partes inalteradas é o seguinte, é quando o organismo, ou pedaço, ou parte dele, se mantém intacto, sem ser alterado. Aí você vai ter alguns tipos de fossilização desse processo. Âmbar, turfeira, alcatrão, no caso piche, mumificação ou dessecação e o congelamento. Então olha só, fósseis em âmbar. O âmbar, aquele materialzinho que as árvores produzem, né? O animal cai ali, lá fica, foi fossilizado. O animal fica inteiro, nada alterado. Assim como ele era no passado, ele ainda está nos dias de hoje. Aqui um anfíbio. E recentemente foi encontrado algo incrível. Alguém viu isso aqui já? Sabe o que é isso aqui? Cauda de um pássaro? A cauda de um dinossauro. Fossilizado em âmbar. Esse... Vai saber por que só a cauda, né? Mas foi encontrado só a cauda. É como se fossem penas, uma estrutura parecida com penas. E até uma formiguinha entrou na onda aqui. E essas bolhas, né, bolhas de oxigênio. Totalmente intacto. É a imagem mais próxima que nós temos de um dinossauro, para você ver como ele realmente poderia ser no passado. Porque os fósseis não te dão muitas ideias sobre como era o corpo dele, desenho, a cor e tudo mais. Aqui nós temos algo que indica que ele tinha ali algo como penas. Isso seria então por âmbar. As turfeiras. Nós temos aqui uma pessoa que caiu numa turfeira e foi fossilizada. Isso foi na Noruega. E a turfeira é como se fossem musgos ali, resto de vegetal que vai se decompondo e gera tipo uma lama negra. E caiu ali, esquece, ficou. Nós temos essa pessoa, nós temos também a cabeça de um alce, que também caiu numa turfeira e ali foi fossilizado, foi conservado. Ali você tem a ausência do oxigênio, que evita decomposição, para se manter a sua estrutura. Aqui, no caso, é o alcatrão, besouros, igual nós encontramos hoje aí fora, né? São idênticos ao de hoje. Nós temos o processo de mumificação ou dessecação, quando seca-se o animal, mas se conserva toda a sua estrutura, que é um filhote de lobo, que foi encontrado na América do Norte, intacto, do jeito como ele era, apenas seco. Um sapo, um anfíbio também dessecado, mumificado. Congelamento, o caso acho que mais conhecido, o mamute, filhote de mamute. Já foram encontrados alguns mamutes congelados. Teve nesse daqui foi na Sibéria, lá na Rússia.
E estão tentando, inclusive, até clonar esse animal. Tem alguns cientistas dos Estados Unidos que estão querendo, planejando, trazer esse animal de volta para os nossos dias. Pela tecnologia, tem como trazer, tem uma base para isso. Tentável, inclusive já foi encontrado dentro do seu estômago um alimento. Estava cheio lá de folhas, de folhagem, estava cheio. Então, o animal tinha acabado de comer, de repente, acabou sofrendo um congelamento rápido, conservando todo o seu tecido. Os fósseis de partes alteradas, que é o que nós temos aqui nós não temos nenhuma de parte não alterada, inalterados. Nós temos de parte alteradas. Eles não são mais como eles eram no passado. São aqueles que existe uma reposição dos elementos químicos. Você tem ali os elementos químicos que fazem parte do original, esses elementos saem e outros acabam entrando no lugar para fazer a conservação. Nós temos alguns tipos. Reposição. O mais comum de se encontrar é a piritização. Você tem a calcita, por exemplo, os ossos, cálcio, a calcita sai e no lugar dela vem a pirita. Então você pega, por exemplo, aqui o fóssil de um vertebrado, um peixe, o cálcio se desfaz, o cálcio sai e no lugar vem a reposição da pirita, ocorrendo uma piritização e conservando o esqueleto desse animal na rocha. O molusco, também muito conhecido, nós temos um caso aqui, que veio do Peru, daquele deserto que vocês viram a baleia, na mesma região de lá, vocês vão poder olhar aqui depois. É o mesmo caso daqui. Você tem aqui a calcita saindo e a pirita entrando no lugar. Um outro tipo é a permineralização. Principalmente você vai ter eles aqui em árvores e também dinossauros com ossos. Os espaços porosos desses organismos, ele acaba sendo preenchido com água saturada em minerais. E aí ocupa os poros, seca-se e os minerais ali ficam. No caso nós temos uma árvore. Não é o caso dessa daqui. Essa aqui seria um outro caso que vai estar na sequência. Mas essa árvore se torna também uma rocha, uma pedra. Aqui é o caule de uma samambaia, gigante do passado. Se tornou uma rocha, se tornou uma pedra. Aqui as folhas de uma samambaia. Está fácil de identificar, né? Bem fácil de a gente lembrar. Não é mais a folha. Os minerais que faziam parte dali, os poros, a água cheia de minerais entrou e aí quando se solidificou, conservou-se o formato dela. Essa árvore que nós temos aqui, esse pedaço de árvore, ela sofreu a petrificação, que é um dos mais famosos processos. Onde você vai ter aqui a decomposição da celulose e nesse lugar você vai ter os minerais que entram ali. Então, por exemplo, uma baita de uma árvore, de um caule, que foi petrificado, ou essa daqui também, que muito parecida com este caso, ou essa, a maior árvore petrificada já encontrada, 70 metros de comprimento, essa na Tailândia. Comparação do tamanho que ela era, perto de uma girafa nos dias de hoje, uma girafa de 5 metros, 4 metros e meio, gigante. Hoje nós temos umas árvores que são realmente gigantes, né? A sequoia nos Estados Unidos, que ainda nós temos, que também chega ali a 70, 80, alguns casos até 110 metros já foram relatados. Mas não é mais comum, né? Nós temos árvores medianas. Isso aqui hoje é uma pedra, uma rocha. O geólogo ali, o geógrafo, me desculpe ficar usando pedra, né? Rocha, né? Mas é rocha, virou rocha. Não é nada mais que lembre uma pedra, uma madeira. Um outro molusco, esse sim petrificado. Temos mais um tipo, que seria a carbonização, onde você vai ter um tecido macio, ele é preservado com uma fina camada de carbono, onde o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio acaba saindo, evaporando, é volátil, acabam escapando do material e cria-se uma camada de carbono por cima, como folhas. Esse é interessante que aqui você tem a folha hoje e você tem o fóssil dela, sem nenhuma alteração. E são fósseis datados de milhões de anos. Milhões de anos se passam sem nenhuma alteração do organismo. Uma outra folha também, bem preservada, todos os detalhes dela. E nós temos outros tipos de fósseis. Você tem um fóssil de moldura, de preenchimento. Aqui você vai ter o seguinte, o animal, a planta, tenha ficado dentro, né, de uma rocha e posteriormente tenha se decomposto. O corpo dele se desfez. Só que o formato que ele tinha ficou impresso dentro dessa rocha, dentro dessa lama.
E aí você acaba tendo, por exemplo, moluscos também. Aqui você não tem um animal mais, você tem aqui o molde. É igual fazer a massinha, você vai preencher aquilo ali, você tira o formato que você quer de acordo com aquela forma. Os mais famosos casos de fósseis de preenchimento de moldura são os animais e também são as pessoas de Pompeia, lá no Monte Vesúvio, no ano 79 d.C. A montanha, o monte entra em erupção e cobre esse lugar com cinzas vulcânicas. E ali as pessoas que ali estavam, foi coberta por essa lava, dessa cinza, material magmático, se decompôs o corpo, desapareceu, mas o formato fica perfeito, de acordo com a moldura do animal, né, ou da pessoa. Aqui você tem várias pessoas, né? São várias posições, pessoas em pé, pessoas estavam deitadas, levantando. No momento, do jeito que estavam, ficaram. Um outro tipo de fóssil, esse também é um pouco mais fácil a gente encontrar por aí, são os vestigiais. Qualquer tipo de vestígio, seja fezes, ovos, pegadas, qualquer coisa que tenha a ver com o animal. Você não tem mais o animal, mas você tem o vestígio que ele estava ali. Então, por exemplo, ovos. Nós temos aqui no Brasil, não sei se é conhecimento aqui de vocês, mas em Uberaba, na região de Uberaba, você tem uma parte de um parque de dinossauros. Ali são encontrados vários fósseis de dinossauros, são encontrados ovos também bem preservados. Você tem aqui a pegada, dá para ter uma ideia do tamanho. E o que seria isso aqui? Fezes. É chamado de coprólitos. Assim a gente consegue também descobrir o que o animal se alimentava, qual que era o hábito alimentar desse animal, através das suas fezes. Através das pegadas a gente consegue também inferir ali a questão do peso, da velocidade que esse animal se deslocava, o tamanho que ele tinha, qual que era a passada que ele tinha ali de uma passada para outra. Algumas pegadas são muito interessantes, porque elas são mais encontradas em lugares de relevo. E sempre essas pegadas, quando são encontradas em lugares de relevo, elas sempre estão na parte mais baixa, se deslocando para a parte mais superior do relevo. Interessante isso. E já são encontradas pegadas por aí de animais que na natureza você consideraria eles presa e predador. Por exemplo, um Tiranossauro Rex com uma presa. Só que não um correndo atrás do outro, mas um correndo ao lado do outro. E para uma direção mais alta. Por que será, né? O que isso faz lembrar? Será que não estava tendo uma inundação que estava vindo, uma tsunami, quem sabe, vindo ali, e eles percebem esse movimento e tentam fugir? É só lembrar daquele tsunami que nós tivemos em 2004 na Indonésia. Lembra que foi o maior que nós já registramos, né? Mais de 250 mil mortos. Ali, alguns minutos antes da tsunami chegar na ilha, teve algo que chamou a atenção das pessoas. Os elefantes, que eram usados para transportar turistas, equipamentos, essas coisas todas, os elefantes ficaram agitados, ninguém sabia o porquê. De repente o elefante começa a disparar montanha para cima, a fugir da parte da costeira da ilha e ir para a parte mais alta. Logo em seguida, alguns minutos depois, vem a onda destruindo tudo na sua frente. O animal percebeu isso. Será que não foi a mesma sensação que esses animais tiveram lá no passado? E independente se é predador, se não é, todo mundo correndo junto para a parte mais segura que poderia existir. As pegadas nos revelam isso. Aqui dá para perceber isso, né? Do relevo. Aqui em Portugal, as pegadas para a parte mais alta ali. Lógico que isso aqui não estava assim desde quando aconteceu. Isso aqui tinha uma camada por cima. Erosão, passar do tempo, foi levando abaixo, foi tirando essa camada superior e foi expondo a rocha com essas pegadas. Então não é que a pegada fica lá e o animal pisou agora e ficou. Isso foi feito um processo de erosão com o passar do tempo. A camada superficial se retirou e torna-se visível a parte das pegadas. Uma parte muito interessante dos fósseis que nós podemos encontrar são os que a gente chama de fósseis vivos. Por que fóssil vivo? Porque são animais que nós encontramos nos dias de hoje. Quando a gente fala de fóssil, vem na cabeça dinossauros. Acho que na maioria é dinossauro. É o que a gente mais ouve falar, a gente mais lê por aí. Mas nós temos peixes, nós temos moluscos que ainda existem por aqui. Eu não sei qual que é o peixe desse daqui, qual é a espécie,
Mas a chance desse peixe ainda existir nos nossos rios, nos mares, é muito grande. E se ele ainda existir, é considerado então um fóssil vivo. Nós temos milhares de espécies encontradas fossilizadas. E boa parte delas, em torno de 80%, é colocada como fósseis vivos. É uma porcentagem muito grande. Então, a gente não escuta falar disso. Talvez o animal, o maior exemplo que a gente pode ter é o salacanto. Quem aqui já ouviu falar do salacanto? O salacanto é um peixe. Lá por 1900, foi encontrado o fóssil e começaram a falar que esse animal tinha sido os ancestrais ali dos animais que chegaram a dominar a parte terrestre. Tinha sido o animal responsável por sair das águas, dos oceanos, e para a parte terrestre, originando ali, quem sabe, um primeiro anfíbio. E começaram a falar um monte sobre isso, a expor em museus, começaram a fazer desenhos nos livros didáticos desse peixe com patas, né, meio nadadeiras, meio patas, saindo da água e indo para a parte terrestre. Era colocado como uma lembrança viva, um fóssil, né, desculpa, um elo perdido que tinha sido encontrado da evolução. Aqui seria esse fóssil, como ele era relatado e colocado nos museus no passado. Só que qual foi a surpresa? Que por volta de 1930, depois de 1950 também, esse animal ele foi descoberto na natureza. Está ali o animal. Umas imagens, um animal vivo, sem nenhuma alteração. E um detalhe interessante desse peixe é que, ao contrário do que se achava que ele era um peixe de águas superficiais, esse peixe só é encontrado em regiões profundas, ali do Oceano Índico, perto de Madagascar. E esse peixe continua exatamente igual ao fóssil, datado de centenas de milhões de anos no passado. Ele continua exatamente igual. As estruturas das barbatanas não tem nada a ver com patas, são idênticas ao fóssil. Então, esse fóssil foi para quebrar a cabeça de muita gente na época, quando foi descoberto. Alguns falaram, não pode ser, ficaram ali debatendo, outros peixes foram sendo encontrados, vários exemplares, e está aí o animal. Tá? Muito parecido com a questão aqui do seu fóssil, muito não, né? Idêntico. Esse daqui também é um animal bem bacana, Júlio Verne, que gostava muito desse animal, porque ele tem lá uma estrutura dos seus livros chamada de Nautilus. Né? Esse é um fóssil vivo, um animal que também vive em profundezas, em regiões abissais. E nós temos ele exatamente igual ao seu fóssil. A sua concha, a sua estrutura, a sua anatomia se mantém idêntica. Isso com o passar dos supostos aí, milhões e milhões de anos. Alguns outros vêm sendo descobertos. Quando a gente fala de oceano, de animais que vivem no oceano, a gente não pode falar assim que tal animal não existe mais. Só o fóssil, só não existe mais. Nós temos 5% dos oceanos explorados. Só 5%. Tudo que você já ouviu falar de seres vivos que estão nos oceanos, tudo que você já ouviu falar, já leu, documentário, é 5% do que se conhece. Então tem 95% que a gente nem entende o que acontece por aí. A gente pode afirmar assim que a gente conhece um pouco mais sobre o espaço ao nosso redor do que sobre o oceano. 5%. Por exemplo, alguns animais estão sendo redescobertos. Esse peixe é chamado de peixe-enguia, tubarão-enguia, tubarão-cobra, um animal pré-histórico encontrado na região da Austrália. Ele existe há mais de 80 milhões de anos. A gente tem lá um fóssil que foi datado de 80 milhões de anos e encontramos um animal vivo hoje. Essa boquinha maravilhosa aí, ó, esses dentes. Vive em regiões abissais, pouco exploradas. Um exemplo, a gente conhece um animal de região abissal, que é a lula gigante. Nós conhecemos, mas a gente sabe pouco dela. A gente não sabe como ela se alimenta direito, do que ela realmente se alimenta, como que é a reprodução. A gente não tem detalhes, a gente sabe que está lá porque já foi pescado. Então, esses fósseis nos falam muito. Tem um outro tubarão, que é o tubarão-doente, que ele também é interessante. A gente conhece ele pelo fóssil e ele foi redescoberto recentemente, vivo. Inclusive aqui no litoral do Brasil nós encontramos ele. E a boca dele é interessante. Parece aqueles filmes de alienígena, né? Que a boca sai assim de dentro e pega, né? É um animal realmente estranho.
E a gente conhecia pelo fóssil apenas. Ele foi redescoberto exatamente igual. Nenhuma modificação. Anatomia idêntica ao que ele era no passado. Agora, a distribuição dos fósseis, eles podem ter 3 fatores que a gente consegue entender como que os fósseis foram distribuídos. Por que você pode encontrar alguns animais em certo lugar e outros você não consegue encontrar na mesma região? Um dos fatores é a motilidade. Esse animal se aplicaria aos animais, né, que procuram escapar das águas. Por exemplo, fósseis de aves são raríssimos. É o que menos se encontra. Mas por quê? Porque o animal consegue voar, ele consegue se deslocar para lugares melhores. E para ele ser fossilizado, ser soterrado rapidamente, não é tão fácil assim. Ele tem capacidade de fuga. Então a motilidade de algumas espécies, agora algumas espécies que são mais lentas, facilmente foram soterradas. E aí você consegue encontrá-los com mais facilidade. Um outro fator seria a flutuação. Você pega a escala geológica, já foi tão falada aqui para os outros palestrantes, que a evolução vai falando que então os primeiros seres vivos, vertebrados, foram os peixes. Mas por que foram os peixes? Da onde eles tiram isso? E se você pegar a coluna geológica, você vai encontrar os peixes lá embaixo. Depois anfíbios, depois répteis, aves e mamíferos dominando o ambiente aqui em cima. Mas da onde que você pode ter uma explicação criacionista para isso? A questão da flutuação dos corpos desses animais. Foi feita uma pesquisa e obteve-se um resultado que as aves, elas conseguem flutuar 76 dias depois de morto ali. Ela fica flutuando 76 dias. Os mamíferos, em torno de 56 dias. Já répteis, 32. Anfíbios, 5 dias. Peixes, até menos. Então, a flutuação, aquilo que flutua pouco, é o que vai primeiro para o fundo. O que flutua mais, ele dura mais aqui em cima. Por isso ele fica na coluna geológica, na parte superior, e não na inferior. Pela flutuabilidade. Essa é uma das ideias da questão da distribuição dos fósseis. Uma outra, que foi falada até no sábado passado, seria o zoneamento ecológico, baseado na distribuição ecológica dos organismos. Foi mostrado até essa imagem aqui. Nós sabemos hoje que os animais não vivem todos nos mesmos lugares. Você tem seres vivos alocados em locais diferentes, em altitudes diferentes. Então, os animais que são dos oceanos, que vivem na beira-mar, muito provável que tenham sido os primeiros a serem soterrados, fossilizados. Aqueles que são em regiões mais altas do relevo são os que vão sendo na sequência. Então, você consegue ter organismos que viviam em florestas, outros na beira-mar. Então, de acordo com a região que eles viviam, que eles eram encontrados, você vai ter essa fossilização nesses lugares. Os fósseis, na ordem errada, peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos. Mas você encontra, por exemplo, animais que aparecem numa ordem estratigráfica diferente, em épocas, em períodos geológicos que não faz sentido. Por exemplo, os cemitérios fósseis são um quebra-cabeça para a teoria da evolução. O que é um cemitério fóssil? Você encontrar diversas espécies, das mais variadas possíveis, numa mesma região. E muitas dessas espécies que são encontradas aí, são espécies que não deveriam ter vivido na mesma época, de acordo com a teoria da evolução. Algumas notícias. Cientistas explicam que a origem do maior cemitério de dinossauros do mundo, que é o Cleveland Lloyd, ele era uma lagoa que recebia carcaças arrastadas por inundações. Já tem um indício, inundação. Eram trazidas para essa região. Foram trazidas para ali. Aqui você tem uma imagem desse local. Alguns ossos que já foram retirados. E é um cemitério realmente enorme. Uma área ali no estado de Utah, nos Estados Unidos, que é muito abrangente. Muitos animais são encontrados, muitas espécies diferentes. Aqui tem um gráfico, ficou meio desfocado, mas que mostra a quantidade de répteis diferentes, de espécies, de grupos diferentes, que foram encontrados ali. Como explicar todo mundo junto, no mesmo local? Aqui uma outra imagem, vários animais fossilizados juntos. Aqui no Paraná, já ouviram falar de algo que é um cemitério fóssil de pterossauro? Alguém já ouviu falar? O André? Induca? Cruzeiro do Oeste, perto da minha cidade natal, Umuarama, noroeste do estado. Pega ali em Maringá, você vai viajar uns 100 km para frente de Maringá, chega em Cruzeiro do Oeste.
Alguns anos atrás, em algumas escavações e obras, eles encontraram ali fósseis de pterossauros, vários fósseis. São relatados mais de 200 animais fossilizados. É o segundo maior do planeta, perto da China. É algo incrível ali. São pequenos, são ossos pequenos, esses animais. Olha só. Isso está no museu hoje, lá do Cruzeiro do Oeste. Foi encontrado mais também. Agora, recentemente, foi encontrado um fragmento de mandíbula de 1,8 centímetro de um lagarto, de um réptil, que também vivia naquela região. Tudo junto, no mesmo lugar, no mesmo período, fossilizados ao mesmo tempo. Todos esses grandes cemitérios são evidências de extinção em massa dos seres vivos. Geralmente, esse tipo de informação você não encontra nos livros, de que cemitérios fósseis são extinções em massa e que envolva também inundações. Tais cemitérios fósseis apresentam evidências de que formas de vidas catalogadas como habitantes de eras geológicas diferentes, que são separadas por milhões de anos, são contemporâneos. Um animal que viveu há 60 milhões de anos atrás e outro que viveu há 100 milhões. 40 milhões de anos de diferença. São colocados em eras diferentes, em épocas diferentes. Só que você encontra eles fossilizados juntos. Será que houve uma fossilização antes, depois uma outra por cima? Não dá para entender isso. Não seria plausível isso. Esse talvez seja uma das maiores descobertas mais incríveis dos fósseis. Foi encontrado um mamífero com um dinossauro no seu estômago. Ele foi fossilizado, ele morreu, foi soterrado após ter se alimentado de um dinossauro. E nessa época aqui, essa nova evidência dá uma figura drasticamente diferente, diz o paleontólogo responsável. Porque até então eles falavam que os mamíferos eram pequenos, eram animais muito pequenininhos, roedores, pequenos, que não tinham capacidade de caçar. Na verdade, eles eram caçados pelos dinossauros. Eles que eram o alimento do dinossauro, não ao contrário. E aqui o fóssil dele, né? Está aqui o corpo do mamífero, e nessa região aqui, que corresponde ao estômago do animal, é encontrado o fóssil do animal, do dinossauro. Que seria isso aqui, ó, pequenininho. Seria esse desenho. Detalhe, né, dos fósseis. Olhando para essa figura, para esse desenho, a gente consegue realmente definir que esse animal era desse jeito, com esse aspecto? É possível fazer isso? Através dos fósseis? Eu pego esse peixe que está aqui, esse peixe aqui ele tinha uma linha azul, tinha uma linha verde ali, amarelo. Dá para eu definir isso? Não dá. Cor. É muita imaginação. É muita imaginação, né? Acaba sendo assim um trabalho artístico, né, do cientista. Tem pessoas que são especializadas só nisso, de dar o formato para esse rosto. Você pega os dinossauros, são os famosos do Jurassic Park. Com certeza, eles não eram daquela aparência. Você não consegue dar forma para o rosto, a fisionomia. Você consegue ver como é o formato. Mas olhar assim e ver como realmente ele realmente era, você não consegue recuperar isso. A ciência ainda não chegou nesse ponto. E se é que ainda vai alcançá-lo. Esses pelos, se era dessa cor, isso é apenas imaginação. Mas esse animal, de fato, realmente comeu um dinossauro. E isso coloca em xeque se realmente tinha essa diferença toda de mamíferos para répteis nessa época. Aí já foi encontrado um animal do tamanho de um cachorro hoje. Cachorro de médio porte. O que não era para ser encontrado na época do dinossauro, de acordo com a evolução. Aí surge a pergunta, né? Esses fósseis, milhões de anos para se formar, milhões de anos no passado que eles viveram e foram formados, ou eles se formaram em poucos dias e semanas? Qual seria esse tempo? Quando você olha para as árvores fossilizadas, encontrar uma árvore retinha, bonitinha, plana no chão, numa única época geológica, tudo bem. Mas aqui você tem essas árvores em pé, algumas de ponta cabeça, raiz para cima e a sua copa para baixo. Só que ela está em pé, horizontal, vertical. Horizontal tudo bem, você vai ter uma época só. Mas aqui você vai ter várias camadas geológicas e cada camada dessa representa milhões de anos. Como você pode explicar uma árvore que ela atravessa várias camadas? Será que foi sendo fossilizado aos poucos? Uma inundação no passado veio e trouxe lama e enterrou
1 metro da árvore. Beleza, ela ficou lá em pé. Não estragou, ficou intacta. Passam-se milhões de anos, 5 milhões de anos, uma outra inundação vem e cobre mais 2 metros dessa árvore. Será que foi assim? Isso aqui é uma evidência, para não dizer uma prova, de que tem tecido fossilizado de maneira rápida, em poucos dias. Não teria tempo de milhões de anos dessas eras. Aqui uma outra, aqui está a copa dela, a raiz fica lá para cima, ela está de ponta cabeça. Detalhe, ela está de ponta cabeça quer dizer que ela deve ter sido arrastada por lama. E a hora que ela parou, soltamento rápido, ausente de oxigênio, preserva esse ser, esse organismo, petrificando ela. Algumas notícias que já são conhecidas de muitos, essa de 2007, a equipe acha fóssil de dinossauro com pele e músculos conservados. O animal de supostos aí 67 milhões de anos. Que pele resistente, né? Que músculo resistente. Aqui nós temos uma imagem. A descoberta disso foi interessante. Foi sem querer essa descoberta. Uma cientista tinha pedido para que fosse transportado alguns ossos por um helicóptero. Só que o cara que ficou responsável por carregar isso no helicóptero não deu certo, não cabia, não dava para carregar aquilo ali. O cara teve uma ideia, falou, vamos resolver esse negócio. Vamos cortar no meio, que a gente coloca e carrega. Cortou. Quando chegou para o laboratório, aquele material fóssil cortado, o osso cortado, creio eu que acho que a cientista quase teve um infarto ali, o susto que ela levou. Não se faz isso, cortar um fóssil. Beleza, recuperou ali, passou o choque do momento. Aí vamos analisar esse negócio, né? Começou a analisar. E começaram a encontrar tecido mole dentro desses ossos. Hemácias, glóbulos células sanguíneas, até realmente tendões aqui. E detalhe, esse tendão, ele ainda possuía elasticidade. Uma coisa aí de 100 milhões, 60 milhões de anos, intacto ainda, praticamente intacto, com elasticidade, ou preservação tremenda, né? Como isso foi preservado, não se conhece, não se sabe. Agora, tem um detalhe, esse cientista responsável por essas descobertas, ele diz o seguinte, ó, eu tive um revisor, quando ele mandou esse material para publicação, tive um revisor que me disse que ele não se importava com o que diziam os dados. Ele sabia que o que tinha encontrado não era possível. Aí ele escreveu de volta e disse, bem, quais os dados, que dados convenceriam você de que isso não é tão antigo? Nenhum. Começa a perceber a questão da doutrinação. Os dados estão ali mostrando que não é algo tão velho. É novo, não pode ser milhões de anos. Mas, não, pode me mostrar o que você quiser. Eu não vou acreditar. Nenhum dado vai me convencer. Então você perceba que a nossa primeira palestra aqui do núcleo, foi o Dr. Roberto, foi sobre a cosmovisão, né? Lá no começo do ano. É justamente isso, a cosmovisão da pessoa está tão centrada na questão naturalista, não interessa, a ciência pode vir trazer para ele a evidência, ele não vai acreditar. O livro do mestrando lá, o Everton, lá de Maringá, que já esteve palestrando aqui, até sorteado depois um livro dele, viu? Não sei se é esse livro que traz a informação, mas ele buscou ali bibliografia de pesquisas que mostram qual que é o tempo que isso aqui poderia resistir. Qual que é o tempo que isso aqui poderia durar para se manter dessa forma? Os estudos indicam em torno de 4, 5, 6 mil anos que poderia se manter ainda preservado. É interessante se você pegar essa cronologia, esse tempo, coincide muito com a cronologia do dilúvio. Ela bate. O tempo que isso aqui poderia ser preservado com o tempo que ocorreu o dilúvio. Infelizmente, né, não há espaço hoje nos livros didáticos para outras ideias. Como professores, nós temos que fazer o quê? Não é, lógico, ensinar como verdade, mas nós temos que colocar um senso crítico nos alunos. É eles pensarem por si mesmos. E analisar os dados. Analisar o dado e ver para onde que esse dado aponta. Um outro dado aqui, ó, 2017, ano passado, costela de dinossauro guarda restos de tecido mole, mais antigo já encontrado. Isso de 195 milhões de anos. Está aqui o fóssil desse animal, uma dessas costelas foi encontrado um tecido mole, material mole. Quase 200 milhões de anos. Um outro dado, cientistas acham na Austrália tecido muscular em fóssil pré-histórico. Olha a data que o peixe viveu. 380 milhões de anos.
E o material muscular está preservado dentro do fóssil. Como se a gente pegasse esse fóssil de peixe aqui e fosse tirar uma lasquinha dele, quem sabe encontrar um músculo ali ainda. O tecido muscular, células musculares. 400 milhões de anos. É muito tempo. É quase que a idade, né, que a Terra tem de 600 milhões de anos que começou a surgir a vida para cá. Fósseis humanos. A gente ouve pouco falar sobre isso, né? Muitos fósseis que por um período de tempo foram interpretados como tendo os antepassados do ser humano, nossos antepassados, nada mais foram do que interpretações equivocadas. Erradas, equivocadas ou até mesmo de forma criminal, sendo passada como se fosse fóssil humano. Homem de Nebraska, por exemplo. Conhece a história, né? Foi achado lá um dente. E esse dente o cara conseguiu reconstruir toda a anatomia da pessoa. E começou a falar que aquele ser ali seria um primata que poderia ter sido um ancestral do ser humano. E foi exposto em museus. Só que, tempo depois, começaram a analisar melhor esse dente e começaram a perceber que era de um porco selvagem. Nada a ver com primata, né? Era um porco selvagem. Acertaram só ali o filo que seria a cordata, depois a classe mamária. O homem de Java. O homem de Java é interessante. Os caras acharam um fragmento do crânio, depois acharam uma mandíbula, acharam um dente. Só que detalhe, deixa eu permitir colocar aqui minha observação. O dente, ele foi encontrado a 3 quilômetros do fragmento do crânio. Tá? 3 quilômetros. O fêmur, dois outros crânios foram encontrados também na mesma formação. Foram encontrados um fragmento de um crânio e 2 crânios. Os 2 crânios que foram encontrados, a gente poderia falar que seriam pessoas como nós. Esse outro fragmento, apenas um pedaço, depois um dente quilômetros para frente, mas foi colocado como se fosse do dono e foi montado o homem de Java, colocado como ancestral do ser humano. Neandertal, famosíssimo também. Neandertal hoje é um consenso para muitos cientistas que era uma pessoa que tinha problemas. A gente vai ver um caso aqui. Problemas, como nós temos hoje na medicina. Pessoas que tinham problemas, sobreviveram, mas foi encontrado o fóssil dele ali. Olha só essa imagem. Isso tudo é reconstruído em cima dos crânios que são encontrados. A gente não consegue afirmar se o nariz realmente era assim, tá? Se a pele tinha essa coloração, se o cabelo era desse jeito. Tudo que você está vendo aqui é criatividade. Não é baseado na ciência. Você não consegue chegar nesse nível. Só que olha só, guarde bem esse formato desse crânio. Quando você pega o famoso, não sei se alguém aqui já ouviu falar, do Antônio Cabecinha. Até interessante, né? Engraçado até. Conhece? Já ouviu falar? Antônio Cabecinha ficou famoso porque ele tem não sei se ainda é vivo, mas ele tinha microcefalia. O Zika vírus aí, ano atrasado, já foi, né? Tornou famoso essa síndrome, essa deficiência. Microcefalia. Se você olhar esse crânio, o que ele tem, a forma que ele não vai parecer muito com esses aqui que são encontrados? Então, assim, muitos supostos ancestrais do ser humano, ou são casos de espécies de animais extintos, primatas extintos, orangotangos, chimpanzés, gorilas extintos, ou são grupos, raças de pessoas também. A gente tem hoje uma raça que está quase se extinguindo aí no planeta, os pigmeus ali na África. Uma raça de pessoas muito baixinhas. São muito poucos. Imagina se todos eles desaparecessem na face da Terra hoje, sobrasse lá um corpo daquele conservado, daqui a 3 mil anos, alguém descobrisse aquilo ali e falasse, isso aqui era um ancestral do ser humano. Não era ancestral. Era ser humano, vivia junto. Tem um caso que eu li uma vez no livro, me lembrei até agora, desculpa não ter colocado aqui, mas em 1880, 1885 por aí, alguns exploradores estavam explorando a África e encontraram ali uma tribo de pessoas ali vivendo em uma certa região. E eles tiveram a capacidade de capturar um homem dali, porque esse homem tinha uma aparência assim, de crânio mais volumoso, diferente do que é o comum hoje. Levaram esse indivíduo para os Estados Unidos e o colocaram numa jaula
para ser exposto nos zoológicos, nos parques americanos, como um ancestral vivo do ser humano, um fóssil vivo do ser humano. Ele ficou alguns anos ali, ele tinha família, tinha esposa, tinha filhos, que deixaram lá na África. Ele cometeu suicídio dentro dessa jaula depois de alguns anos. Acabou se matando. Ele é colocado como um animal, uma forma animalesca de um ser humano, um ancestral do ser humano. Olha para onde vai algumas ideias extremistas. Então a gente percebe que realmente pode ser casos de anomalias, casos de síndromes, de alguns desses fósseis. Agora, indo para o rumo final aqui da nossa palestra, do nosso tema, o criacionismo e o registro fóssil. Quais são algumas observações que a gente pode, então, chegar baseado nesses fósseis? Primeiro, a vida, segundo o registro fóssil, ele aparece subitamente, completa, complexa e diversificada. Você não encontra em nenhum lugar do registro fóssil. Isso fez Darwin escrever no seu livro de espécies que o registro fóssil iria mostrar que a teoria dele estava certa. E se não mostrasse, ele estaria errado. E a gente vê que a vida surge de maneira completa, super diversificada. Você não encontra elos de ligação entre um animal e outro. Você não encontra animais pela metade, meio peixe, meio anfíbio. Você não encontra. Você encontra peixes, você encontra anfíbios. A vida que viveu ao mesmo tempo, sem deixar nenhuma evidência de transição, mas de variação limitada e extinção. Nós temos muitas espécies que não existem mais, a gente conhece como fóssil. Mas eram seres completos, que viveram juntos com os outros, na mesma época, sem ter conexão, sem ter ligação de evolução. Animais e plantas que haviam sido separados por milhões de anos pelo ensino da interpretação equivocada da cronologia evolucionista, na verdade foram contemporâneos. A gente viu os cemitérios fósseis. Animais que estão isolados por milhões de anos, na verdade são encontrados juntos nos cemitérios. Como explicar isso? Os fósseis ainda mostram que as mesmas estruturas básicas, asas, olhos, as patas e funções como digestão, respiração, procriação, encontradas nos fósseis, são tão desenvolvidas e atuais como as que a gente encontra hoje. Você pega o trilobita, que é famosíssimo, o vertebrado aquático, o olho dele, basicamente o olho que a gente tem aí no mundo dos insetos, dos animais, a mesma coisa. E a gente encontra o olho pronto. Um olho não é como o nosso, mas um olho perfeito para ele. A ótica ali é incrível. E você não encontra nada antes dele com tal anatomia. Ele aparece de maneira súbita, pronta, completa e altamente complexa. Aqui tem alguns livros que eu utilizei. Recomendo Como Tudo Começou. É um livro mais atual do Adalto. Você tem muitas informações ali sobre, não só sobre fósseis, mas sobre a origem da vida. É uma introdução ao criacionismo científico, muito bacana. Então você começa a perceber que os fósseis, eles mostram para nós, se a gente voltar, me permita voltar lá para trás, se a gente analisar tudo que a gente viu aqui, e a gente olhar aqui o porquê de estudar os fósseis, nós chegamos em algo interessante aqui, uma conclusão para se fazer. A importância. Somente a paleontologia pode fornecer evidência da evolução. Quais evidências? Que evidência que ela mostra? Nós não encontramos. Na ausência do registro fóssil, que é o que nós conseguimos observar, a gente vê claramente isso, nessa ausência, a credibilidade fica seriamente atacada. E poderíamos questionar se a doutrina da evolução se qualificaria como algo mais do que uma hipótese ridícula. Tanto é que tem muitos cientistas. Aqui no Brasil esse movimento ainda é mínimo, mas se olhar para os Estados Unidos, olhar para a Europa, você vai ver que tem muitos cientistas abandonando a teoria darwinista, a evolução darwiniana. Muitos estão assinando acordos de que se colocam contra a teoria da evolução. Mas por quê? Porque os dados estão mostrando que é impossível. Só que muitos, ao analisar os dados, fazem igual aquele cara lá, o redator. Não. Pode me mostrar o que for. Eu não acredito. Até onde vai? Os fósseis, como nós temos aqui, revelam o passado. O passado de uma catástrofe, algo realmente muito grande que ocorreu, como nós já vimos nas outras palestras.
mas nos mostra uma história biológica que é a mesma de hoje. Eles são idênticos aos de hoje. Pode ter mudado a espécie, pode ter mudado o tamanho, mas a anatomia é a mesma. A questão dos órgãos, das estruturas anatômicas, são idênticas à que se encontra na natureza. Lógico que a biodiversidade hoje está mais pobre. Ela era muito mais rica no passado, é só analisar os fósseis. Mas a história é a mesma.